A contribuição do cooperativismo no desenvolvimento sustentável. Autores: Heloísa Andréa Moraes Silva e Fábio Luiz Búrigo. Nota de rodapé 1. Este artigo baseia-se parcialmente na dissertação da autora. Introdução. O objetivo do desenvolvimento sustentável é a melhoria da qualidade de vida humana, permitindo que as próximas gerações possam usufruir dos recursos e das conquistas das sociedades atuais. Em função da urgência dos problemas ambientais, como o aquecimento climático, cada vez mais a comunidade mundial necessita estabelecer pactos globais efetivos que sejam capazes de alterar as condutas das nações em direção à maior sustentabilidade do planeta. Para tanto, é necessário firmar objetivos e metas, cuja finalidade é assegurar direitos e deveres comuns para que a humanidade estabeleça maior justiça social e econômica e preserve o habitat em que vivemos. Exemplos disso são os diversos documentos e protocolos sobre sustentabilidade e desenvolvimento definidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, nos últimos anos. Entre esses tratados, destacam-se os Objetivos do Milênio, surgidos na virada do século XXI, e posteriormente a Agenda 2030, e o estabelecimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, construídos ao longo da década de 2010. A Agenda 2030 foi resultado da Rio+20, uma conferência da ONU realizada em junho de 2012, no Rio de Janeiro. Os ODS incluídos na Agenda 2030 incluem, por exemplo, a erradicação da pobreza e da fome, a adoção de medidas para combater a mudança climática, a promoção da educação inclusiva e a igualdade de gênero. Câmara dos Deputados, 2021. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação de 169 metas de ação como forma de maior concretude às proposições estabelecidas na Agenda 2030 e nos 17 ODSs. Nota de rodapé 2. O relatório Luz 2021, discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, em julho de 2021, demonstra que o Brasil não apresenta progresso satisfatório no cumprimento da Agenda 2030 e dos ODSs. Das 169 metas estabelecidas em 2015, 54,4% estão em retrocesso, 16% estagnadas, 12,4% ameaçadas e 7,7% mostram progresso insuficiente. Câmara dos Deputados, 2012. O sistema econômico de matriz neoliberal, que desde o final do século XX passou a vigorar em muitas nações do mundo, estimula o desenvolvimento tecnológico e informativo, visando gerar e acumular crescentes margens de lucros e de concentração de capital, de propriedades e do controle do progresso científico. Por outro lado, acaba gerando exploração de mão de obra, desemprego e exclusão social. Schneider, 2015. Esse sistema tem mostrado também suas dificuldades para cumprir os preceitos do desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, o alcance das metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU. Mas qual a contribuição do movimento cooperativo para a discussão da Agenda 2030 e a efetivação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sabe-se que as cooperativas, por sua natureza, já causam efeito positivo na sociedade, e seus princípios cooperativos conectam-se de modo direto com alguns dos ODSs. Santos, 3, 2021. Intrinsecamente, ao adotar esses preceitos, as organizações cooperativistas tentam diminuir as desigualdades sociais provenientes do acúmulo de poder e riquezas, distintas do capitalismo. Ao reforçar sua doutrina por meio da educação cooperativista, essas organizações procuram incentivar a união dos associados e difundir o espírito de cooperação, buscando a satisfação comum e o alcance de objetivos compartilhados e coletivos. Nota de rodapé 3. Neste texto, o termo associado é o equivalente ao termo cooperado.
Todos esses temas fazem parte das propostas do desenvolvimento sustentável apregoadas pela ONU. As cooperativas são importantes agentes de desenvolvimento, pois, diferentemente das estruturas e corporações globalizantes, elas são criadas por forças coletivas locais, que, em geral, assumem compromissos com o futuro dos grupos sociais que lhes dão sustentação social e econômica. Búrigo, 2007. Esse compromisso com o meio social local ou regional também é destacado por Drummond, 2010. As ações de uma cooperativa devem estimular a prática da cooperação e de outras condutas compatíveis com o desenvolvimento sustentável, que reduz a dependência externa em benefício de toda a comunidade. Drummond, 2010, página 14. Todas as organizações cooperativas seguem princípios e valores comuns como forma de orientar suas trajetórias. Por causa desses princípios e valores, e por ser uma associação de membros que trabalham com objetivos comuns, as cooperativas, embora tenham também finalidades econômicas, acabam se diferenciando das demais organizações com fins lucrativos. Essa forma de atuar em comum surgiu no século XIX a partir da ação inédita dos moradores de Rochdale, Inglaterra. Uma das características dessa experiência foi a definição de princípios e valores formalizados num documento que é orientador de sua doutrina e modo de ação. A partir dessa experiência bem-sucedida, surgiram muitas organizações cooperativas similares, primeiro na Europa e depois em outros continentes, compartilhando princípios e valores comuns como forma de orientar suas trajetórias e demonstrar suas peculiaridades e diferenças em relação às outras organizações que atuam no meio social e econômico. Embora ainda não seja dominante no ambiente socioeconômico mundial, a perecibilidade e a propagação de um modelo organizacional concebido há quase 180 anos para todas as regiões do mundo demonstram que as cooperativas são, de fato, uma invenção genial da raça humana, embora seus benefícios ainda sejam subvalorizados, pois elas estão radicadas num dos vetores estruturantes da própria vida em sociedade, perante um movimento social projetado no longo prazo, cujas principais virtualidades de irradiação estão ainda adormecidas. Namorado, 2013, página 5. Os valores e princípios cooperativistas são revistos e atualizados periodicamente, sendo fundamental para dar consistência e efetividade à criação de novas cooperativas, ordenar as ações do movimento cooperativo e como forma de aprimorar a governança cooperativa em todo o mundo. Os 7 princípios atuais do cooperativismo são os seguintes: adesão voluntária e livre, gestão democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e, mais recentemente, o interesse pela comunidade. Aliança Cooperativa Internacional 2020. A Aliança Cooperativa Internacional, ACI, incorporou o princípio do interesse pela comunidade em 1995. Ele especifica que as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. Delfino, Land, Silva, 2010, página 73. Esse princípio instrui que a geração de benefícios sociais e econômicos devem ser tanto para os cooperados como para toda a comunidade onde a cooperativa atua. Meinen, Port, 2014. O objetivo desse trabalho é discutir como as cooperativas podem promover o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atuam. Em termos metodológicos, além de uma pesquisa documental e revisão de literatura sobre o tema do cooperativismo e do desenvolvimento sustentável, o trabalho resgatará algumas conclusões obtidas a partir dos resultados de um estudo de caso realizado recentemente pelos autores junto à cooperativa financeira Cressol Vale Europeu. Nota de rodapé 5. Entre 2018 e 2021, os autores participaram de um projeto de pesquisa aprovado na chamada pública CNPq Sescop 007-2018. O projeto tinha por objetivo estudar os programas educacionais e de formação da Cressol Vale Europeu. Nesse escopo estavam também inseridas investigações de suas ações em torno do 7º princípio, voltadas à comunidade.
Alguns resultados desse projeto estão registrados em capítulos publicados em Búrigo, Rover e Ferreira, 2021. Para obter mais informações sobre esse projeto e para acessar outras publicações dos autores sobre cooperativismo, ver lemate.páginas.ufsc.br. Este capítulo foi formulado em 3 sessões, incluindo esta introdução. Na segunda sessão é sintetizada a revisão teórica, destacando os debates sobre cooperativismo e alguns aportes preliminares sobre a questão do desenvolvimento territorial sustentável no mundo cooperativo. Na sequência, as considerações finais trazem algumas conclusões sobre o papel do cooperativismo no desenvolvimento territorial sustentável, tendo como base o que é pregado por seus princípios. Pressupostos teóricos. 1. Princípios e valores como doutrina e guia para a governança das cooperativas. De acordo com Białkowski, 2006, no cenário da Revolução Industrial, tendo como base o pensamento da livre concorrência e a defesa da propriedade privada, reinava uma sociedade de pobreza e exploração de trabalho. Operários trabalhavam 17 horas diárias, passavam fome, não possuíam nenhum benefício social em um mundo de desemprego e miséria, que acabou levando alguns pensadores econômicos à revolta. Socialistas utópicos como Robert Owen, 1772 a 1858, Charles Fourier, 1772 a 1837, Philippe Joseph Benjamin Boucher, 1796 a 1865, e Louis Blanc, 1812 a 1882, foram considerados os primeiros cooperativistas. Nota de rodapé 6, Robert Owen, inglês, considerado o pai do cooperativismo. Sua linha de pensamento visava o homem como resultado do seu meio social. Para modificá-lo, seria preciso modificar o meio social onde vive. Salles, 2010. Nota de rodapé 7, Charles Fourier, francês, considerado o elaborador das cooperativas integrais de produção. Salles, 2010. Nota de rodapé 8, Philippe Joseph Benjamin Boucher, francês, defendeu a ideia de associação cooperativa dos produtores livres, mas pacificamente e sem espoliação. Leopoldino, 2011, página 149. Nota de rodapé 9, Louis Blanc, francês, defendia a associação de operários em fábricas sociais, que no primeiro momento seria organizada e financiada pelo Estado, pois defendia que o Estado era responsável pelos problemas econômicos e sociais. Salles, 2010, página 28. De suas atuações no campo social e político, ficaram os ensinamentos das noções fundamentais de democracia, associação de pessoas, autoajuda, capital a serviço dos homens, eliminação ou diminuição do lucro, crítica ao paternalismo estatal, entre outras. Duarte, Wagman, 2006, página 14. Em termos formais, o cooperativismo teve início no século XIX, como resultado de movimentos sociais que buscavam uma saída para os problemas socioeconômicos provenientes do liberalismo econômico e da Revolução Industrial. Białkowski, 2006. Ele resgata e aprimora ensinamentos milenares gerados por inúmeras experiências de cooperação que diferentes grupos sociais desenvolveram ao longo dos tempos em sua luta pela sobrevivência e busca do bem-estar coletivo e individual. O cooperativismo é o único movimento socioeconômico do mundo que prospera sob uma mesma orientação doutrinária. Meinen, Port, 2014. Constituída na Inglaterra em 1844, a Cooperativa dos Pioneiros de Rochdale foi a primeira a funcionar a partir de regras formais de conduta, que foram regularizadas em um documento, Estatuto, o qual previa os princípios e os valores, solidariedade, igualdade, fraternidade, democracia, equidade, responsabilidade social, transparência, que deveriam ser seguidos por seus membros. Os fundadores dessa primeira cooperativa almejavam mais do que alimentos e preços justos, empenhavam-se em melhorar as condições de vida de seus membros por meio da educação e da participação social.
Holyoake, 1933. O cooperativismo apresentou-se ao mundo como o outro lado da balança social, contrapondo as desigualdades oriundas da livre concorrência e exploração da mão de obra presentes no regime capitalista. Ele pode ser contemplado como forma de inclusão social, tornando um grupo de atores sociais, quando unidos em sua cooperativa, notáveis o suficiente para concorrer no mercado com as grandes corporações. Ainda no século XIX, o movimento cooperativo mundial, oriundo especialmente das cooperativas europeias, procurou estabelecer órgãos representativos e fomentar a unificação dos debates sobre as regras gerais para ordenar a sua criação e funcionamento. O principal órgão criado nessa época foi a Aliança Cooperativa Internacional, ACI. Fundada em 1895 por líderes cooperativistas, a ACI nasceu com a finalidade de ser um órgão que os representasse mundialmente e que estimulasse o intercâmbio entre cooperativas de países diversos. Aliança Cooperativa Internacional, 2020. Ao longo do tempo, os princípios e valores das cooperativas vêm sendo remodelados pela ACI como forma de melhor atender necessidades e aspirações do movimento cooperativo. Essa federação internacional define atualmente a cooperativa como uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para perseguir as necessidades e aspirações comuns, seja econômica, social ou cultural, através de uma empresa comum democraticamente controlada. Mary, 2019. Para Mary, 2019, enquanto organizações, as cooperativas enfrentam um dilema entre a lógica da competitividade no mercado e o potencial alternativo intrínseco à política interna e à recusa do lucro. Por estarem inseridas no mundo ordenado por preceitos do capitalismo, essa tensão existente entre competição e busca incessante do lucro pode levar as cooperativas a passar a raciocinar pela lógica capitalista, descaracterizando a sua essência. Ao estarem presentes no mercado, as cooperativas concorrem com empresas que não seguem os mesmos objetivos e princípios. Na tentativa de sobreviver ou ganhar expressividade no meio econômico, muitas cooperativas acabam recorrendo a modelos de gestão capitalistas, num processo denominado de isomorfismo institucional, Levy, 2000, tendo por consequência a perda da identidade cooperativa e comprometendo a aplicação dos princípios e valores. Embora haja uma investida constante aos princípios e valores do cooperativismo, a situação não limita o potencial de opção das cooperativas para construir outra forma de economia e gestão das empresas. O cooperativismo traduz o conceito de autogestão e procura promover novas relações sociais no meio do sistema capitalista. Mary, 2019. Para isso, é importante reavivar as esferas políticas pertencentes à história do cooperativismo e, assim, resgatar o seu potencial para construir novos meios de autonomia social e de produção não capitalista. Essa postura de revalorização dos seus ideais é importante para reafirmar que as cooperativas são organizações estratégicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuam. Na sequência, será apresentada a relação entre o desafio de desenvolver-se com sustentabilidade e o cooperativismo. 2. Desenvolvimento sustentável, territórios e cooperativismo. Avanços e desafios de uma parceria em construção. A partir do final da década de 1960, cresce a preocupação de lideranças mundiais e científicas por encontrar formas eficientes para orientar e inspirar as práticas humanas numa direção mais sustentável. Encontros como a Conferência de Estocolmo, 1972, e estudos como os limites do crescimento, elaborados pelo Clube de Roma, passaram a alertar as sociedades humanas de que o modelo de crescimento econômico adotado pela maioria das nações precisava ser alterado, pois estava poluindo e dilapidando os recursos naturais, muitas vezes de maneira irreversível, ameaçando a saúde das espécies e o futuro do planeta. Nas décadas seguintes, embora aumentasse a consciência global sobre os problemas, a maioria desses esforços pouco alterou a insustentabilidade das práticas econômicas adotadas.
A primeira vez que se conseguiu mobilizar os dirigentes mundiais nessa direção foi na Conferência das Nações Unidas, evento que ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro, e que tratou da relação entre o meio ambiente e desenvolvimento. Por meio da Agenda 21, documento aprovado no evento por 179 países, estabeleceu-se uma série de compromissos a serem trabalhados até o final do século XX, em relação à sustentabilidade. Esse programa de ações não engloba só atitudes para a preservação do meio ambiente, mas sim ações que promovam o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, para com os atores envolvidos nas atividades e nos locais de atuação. Barbieri, 2007. A literatura que passou a ser elaborada sobre o tema do desenvolvimento demonstrava que esse conceito não se confunde com o crescimento econômico, e nem que esse tipo de crescimento representa uma etapa a ser alcançada para que então se possa voltar ao atendimento das demais dimensões da sustentabilidade. Ao contrário, ele correlaciona a qualidade das relações humanas com o ambiente natural e preconiza a necessidade de conciliar a evolução de valores com a rejeição de processos que levam à violência contra a cultura de um povo. Montebeler Filho, 1993. Com o tempo, acrescentaram-se as perspectivas ambiental, cultural e social na concepção de desenvolvimento humano, porém, em muitos casos, mantendo a premissa de que sem crescimento econômico não se pode conseguir o bem-estar social. Martins, Passador, 2009. Essas modificações ocorreram a partir do momento em que as preocupações ambientais ganharam escala mundial e no âmbito do próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo Barbosa, 2008, página 2, o termo desenvolvimento sustentável surgiu a partir de estudos da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas como uma resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX. De acordo com a autora, no processo preparatório da Conferência das Nações Unidas, também chamada de Rio 92, foi elaborado o relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, no qual está exibida uma das definições mais difundidas do conceito. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, página 46. A partir dessa formulação, o desenvolvimento sustentável representa uma resultante de interações indissociáveis do desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental. Barbosa, 2008, assinala que o desenvolvimento sustentável surge, portanto, como resultado de um processo multidimensional, que se processa por meio de interações de parâmetros estabelecidos em torno das dimensões social, econômica e ambiental. Amartya Sen, 1999, detentor do Prêmio Nobel de Economia de 1998, defende uma visão que vai além das percepções que qualificam o termo desenvolvimento como sinônimo de crescimento do produto nacional bruto, aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. Para o autor, o desenvolvimento deve relacionar-se com a melhoria da qualidade de vida e das liberdades dos indivíduos. Ao discutir a fórmula de Sen, Veiga, 2010, constata que, mesmo em um mundo demasiadamente globalizado, ainda são negadas liberdades fundamentais a um grande contingente de pessoas. Essa ausência de liberdades pode estar diretamente relacionada com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma alimentação saudável, de comprar um remédio, de vestir-se apropriadamente, de ter acesso a serviços de saneamento básico. Inspirado em Sen, Veiga afirma que o processo de desenvolvimento pode expandir as capacidades humanas, expandindo as escolhas que as pessoas têm para viver vidas plenas e criativas. Veiga, 2010, página 85. Em 2000, outro evento global sobre o tema do desenvolvimento sustentável procura chamar a atenção da comunidade mundial para os desafios a serem enfrentados pela humanidade no novo milênio.
Dessa vez, na cidade de Nova York, a Cúpula do Milênio estabelece 8 temas que deveriam ser atacados para avançar em relação ao desenvolvimento sustentável: pobreza, educação, saúde, desigualdade entre gêneros, mortalidade infantil e materna, além de fatores ambientes. Celentano, Veríssimo, 2007. Nessa conferência se estabelecem 18 metas a serem cumpridas em torno dos 8 objetivos, ver figura 1, com o intuito de medir e orientar as ações para melhorar as condições sociais, econômicas e ambientais, em que se encontram pelo menos 50% da população mundial. Celentano, Veríssimo, 2007. Na figura 1, vemos um gráfico com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Fonte, ODM Brasil, 2021. Ao longo dos anos seguintes, embora tenha recebido certa atenção em alguns espaços de decisão e por grupos sociais mais mobilizados, os objetivos da Cúpula do Milênio não foram tratados com a devida atenção pela maioria das nações, e por isso a grande maioria das metas estabelecidas em 2000 não foi alcançada. Nem mesmo a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, Rio+20, conseguiu sensibilizar os governantes e a população mundial para a gravidade da situação e sobre a necessidade de chegar a acordos e protocolos de ação sobre o tema do desenvolvimento sustentável. Para que ganhassem efetividade, esses acordos precisam ser assumidos de fato por todos os países, mobilizando governos, organizações sociais, empresas e as populações de todos os continentes. Em 2015, numa nova reunião dos líderes mundiais, na sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York, é lançado um novo desafio global, visando construir uma agenda global ligada à sustentabilidade. Tratava-se da Agenda 2030, pela qual foram estabelecidos novos objetivos e novas metas do desenvolvimento sustentável. Essa agenda configura-se como uma das estratégias delineadas em nível global para direcionar as ações da humanidade para o enfrentamento das problemáticas socioambientais geradas no contexto do desenvolvimento proposto pelo modo de produção capitalista e em virtude do crescimento populacional, perspectivando que as gerações atuais e futuras possam ter uma vida digna e sustentável. Oliveira et al., 2021, página 13. A Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quadro 1, e 169 metas a serem atingidas até 2030. Quadro 1, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3. Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. 4. Assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. 7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. 8. Promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11. Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. 12. Garantir padrões de produção e consumo sustentáveis. 13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos. 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação dos solos e deter a perda de biodiversidade. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Fonte: Nações Unidas Brasil, 2021, adaptado pelos autores. Para que as metas relacionadas aos ODS sejam viabilizadas, a Agenda 2030 pauta as ações que devem ser operadas em múltiplos níveis, que vão de uma escala mundial até a local, envolvendo as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental, e mais o aspecto institucional, que é relativo às competências necessárias para colocar em prática os ODS. Estratégia ODS 2021. Conforme Sen, 1999, o desenvolvimento ocorre no local onde as ações dos indivíduos, aqui podendo ser denominados agentes ou pacientes, dependendo de suas atitudes, são praticadas. Nesse sentido, Martins e Passador, 2009, página 4, afirmam que a vida acontece no local, e cada localidade tem uma forma diferente de manifestação de vida. Portanto, não cabem mais políticas impostas de cima para baixo, mas geradas a partir do local, com participação popular. Essas premissas que fundamentam os benefícios e o foco do desenvolvimento no plano local coadunam-se com o perfil e os propósitos fundantes das organizações cooperativas. Nesse sentido, a discussão da Agenda 2030 e dos ODS, quando associada ao 7º princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade, abre portas para estabelecer vínculos e compromissos mais estreitos das cooperativas com a sustentabilidade dos territórios onde elas atuam. 3. Cooperativas, território e desenvolvimento sustentável, uma sinergia promissora para o futuro das comunidades. Para agir de forma coerente com seus princípios e valores, que sempre destacaram a preocupação que as cooperativas devem ter com o desenvolvimento coletivo, o movimento cooperativo possui responsabilidades inatas com a sustentabilidade. Sabe-se que a vocação das cooperativas em trabalhar em prol da sustentabilidade ficou ainda mais clara depois da aprovação do 7º princípio, interesse pela comunidade. Nota de rodapé 10. Ressalte-se que a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, já tinha reconhecido o papel potencial das organizações cooperativas em alcançar o desenvolvimento sustentável. OTI, ACI, 2021. Ou seja, o 7º e a maioria dos demais princípios cooperativistas apresentam estreita relação com os ODS, como também ajudam a demonstrar o potencial institucional dessas organizações para o cumprimento da Agenda 2030. Apesar dessa vocação natural do cooperativismo com o tema da sustentabilidade, no primeiro momento, o movimento cooperativo não deu a devida atenção ao processo de definição e propagação dos ODS. OIT-ACI 2021. Após observar um período de certa indefinição quanto ao posicionamento do movimento cooperativo mundial em relação aos ODS, a ACI e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, órgão ligado à ONU, resolveram organizar um documento elencando propostas e ações praticadas pelas cooperativas para estabelecer processos contínuos em direção aos ODS e fomentar suas metas. Tais proposições estão especificadas no Box 1. Box 1. Cooperativas e Objetivos do Desenvolvimento. Propostas sustentáveis. 1. Reduzir a pobreza. As cooperativas contribuem para reduzir a pobreza através de oportunidades econômicas orientadas para seus cooperados, democratização do crédito, capacitação de seu quadro social e defesa de seus interesses. 2. Igualdade de gênero. As cooperativas estão contribuindo para a igualdade de gênero, aumentando as oportunidades femininas de participar em conselhos administrativos e de desenvolver lideranças. 3. Educação de qualidade e aprendizagem ao longo da vida.
As cooperativas favorecem o acesso à educação de qualidade e à aprendizagem, fornecendo os meios necessários para financiar a educação, apoiando professores e escolas, criando seus próprios estabelecimentos de ensino para fornecer educação de qualidade para jovens e adultos, e atuando como centros de aprendizagem. 4. A saúde. As cooperativas garantem vidas saudáveis através da criação de infraestruturas para o financiamento e a prestação de serviços de saúde. Cooperativas médicas. 5. Segurança alimentar e boa nutrição. As cooperativas contribuem para a segurança alimentar, ajudando pequenos produtores, agricultores, pescadores, silvicultores, etc., na resolução de desafios que enfrentam em suas áreas na produção de alimentos. 6. Acesso à água e saneamento. As cooperativas tornaram-se atores importantes em termos de facilitação ao acesso a serviços de água potável e saneamento, compensando as deficiências dos setores públicos e privados. 7. Energia sustentável. As cooperativas de energia estão contribuindo para alcançar os objetivos de energia sustentáveis, acesso à energia, eficiência energética e redução de emissões. 8. Criação de emprego, meios de vida e crescimento igualitário. As cooperativas desempenham um papel importante na geração de empregos e na geração de renda. 9. Gestão sustentável de recursos naturais. As cooperativas contribuem de diferentes maneiras em gerenciar recursos de forma sustentável, evitam o esgotamento de recursos naturais, promovem fóruns locais para as pessoas encontrarem soluções para as mudanças do meio ambiente, ajudam na definição das propriedades e direitos de uso, gestão de recursos naturais e diversificação de suas atividades econômicas com a adoção de empreendimentos ambientalmente corretos. 10. Governança. As cooperativas são instrumentos de implementação de modelos democráticos de governança que ajudam nas transformações socioeconômicas. O desafio dessas instituições é na formulação de códigos de conduta para os conselhos administrativos cooperativos. 11. Promoção de sociedades estáveis e pacíficas. Em períodos após conflitos sociais violentos, as cooperativas tornaram-se fontes de capital social positivo, fomentando um forte senso de comunidade, participando da capacitação e inclusão entre seus sócios e restaurando relações interpessoais e de paz. 12. O ambiente global de apoio e recursos financeiros a longo prazo. As cooperativas têm desempenhado um papel importante na criação de um ambiente global favorável, eliminando barreiras comerciais entre países por meio do comércio justo e outras formas de comércio alternativo, equilibrando as relações comerciais. Fonte: Organização Internacional do Trabalho. Aliança Cooperativa Internacional, 2021. Adaptado pelos autores. Observa-se que organizações cooperativistas defendem que sua estrutura de governança, o modo de funcionamento e suas realizações são inerentemente coerentes com os ODS, contribuindo para o triplo resultado final de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Além disso, as cooperativas já estão presentes em todas as áreas que os ODS se comprometeram. Os responsáveis pelo documento acima também ressaltam que, apesar de serem organizações habilitadas e essenciais para alcançar o desenvolvimento sustentável, devido ao seu foco em seus atores e necessidades locais, nem sempre as cooperativas são proativas nos debates, nacionais e internacionais, sobre sustentabilidade. OIT, ACI, 2021. Confirma-se assim que a cooperativa também possui mecanismos próprios que podem agilizar a execução das metas dos ODS devido ao seu alcance nos territórios onde atua e principalmente com seu envolvimento na sociedade. PNUD Brasil, 2021. Sobre a participação do cooperativismo nas delineações dos ODS, Butenbender et al., 2020, ressaltam que as prioridades acolhidas pelo cooperativismo tendem a circular em torno das garantias dos princípios cooperativistas, da governança, do avanço sustentável do planeta e das definições dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as quais as cooperativas, por fundamento, são aptas a colocar em prática nos territórios onde operam. Para ilustrar, os autores registram o que foi discutido na 5ª Cúpula Cooperativa das Américas,
evento realizado em 2018 na capital da Argentina, Buenos Aires, de onde saiu um documento ratificando 3 compromissos do cooperativismo perante os desafios globais da sustentabilidade. 1. Compromisso cooperativo pela defesa do planeta. Agregar iniciativas de economia social e solidária para a construção de formas inovadoras de produzir e consumir que possuam a garantia de sustentabilidade ambiental, social e econômica. 2. Compromisso cooperativo de inclusão financeira e democratização. Operações financeiras locais que se traduzam em desenvolvimento local sustentável, delineando uma cultura financeira de autonomias nacionais e que democratiza a governança do sistema financeiro internacional. 3. Compromisso com a integração cooperativa na Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, ODS número 17. A ideia é que o movimento cooperativo, em conjunto com os demais atores da economia social e solidária, produza a cooperação internacional em projetos empreendedores do desenvolvimento sustentável que torne possível o cumprimento da Agenda 2030. Aliança Cooperativa Internacional para as Américas, 2018, Butenbender et al., 2020. Estudos têm mobilizado o conceito de território às ações de desenvolvimento promovidas por iniciativa de atores locais, que buscam a valorização de recursos de um dado espaço geográfico. Carriere, Casella, 2006. Os territórios são resultantes de processos particulares de disputas, alianças e coordenação entre distintas categorias de atores sociais, os quais assumem a identificação, a criação e a valorização de recursos latentes. Casella et al., 2020, página 195. Portanto, a noção de desenvolvimento territorial sustentável procura articular iniciativas territorializadas de atores sociais com os preceitos da sustentabilidade. O DTS admite que cada território, que podemos também caracterizar como área de atuação de uma cooperativa, percorre seu próprio processo de correlação com seus atores sociais e movimentos internos distintos, que resultam em ideais particulares de desenvolvimento. Vieira et al., 2010. Nesse sentido, as cooperativas podem assumir um papel de destaque na concepção e participação de sistemas de governança territorial que promovam, segundo Campanha e Piquet, 2014, a interação de atores públicos, privados e associativos. Trata-se de construir de forma cooperada, para além das esferas das cooperativas e do movimento cooperativo, ações estratégicas de DTS. Considerações finais. A preocupação com os temas da sustentabilidade ganha amplitude com o surgimento dos ODS e das novas abordagens que ressaltam que as iniciativas de desenvolvimento devem ter compromisso com o plano local. Dessa forma, a formulação genérica de desenvolvimento sustentável ganha mais aderência e concretude na vida cotidiana. Esse preceito do desenvolvimento sustentável representa uma base motivadora e um ponto de apoio para a cooperativa redirecionar seu interesse pela comunidade. Uma das formas de ampliar a materialidade e fortalecer as relações de compromisso entre o cooperativismo e o desenvolvimento sustentável é vincular a noção de comunidade onde vivem as pessoas com o conceito de território. Considerando seu histórico organizacional e seu nível de articulação institucional, pode-se afirmar que a cooperativa possui legitimidade sociopolítica junto à sua base social e perante outras organizações dos territórios, para levar adiante a missão de configurar uma cooperativa com a dimensão territorial do desenvolvimento. Apostar nesse caminho para obter um impacto nos processos de desenvolvimento sustentável da comunidade, compreendido aqui como sinônimo de território, depende, portanto, do interesse das cooperativas e de sua habilidade para reforçar as parcerias com outras organizações nessa direção. Para tanto, é vital ampliar os processos educacionais a respeito dos preceitos do ODS e do DTS e sobre a importância das cooperativas atuarem como agentes protagonistas desses processos, pois esses temas geralmente não são ainda bem compreendidos pelos atores cooperativistas e pelos agentes externos. O debate sobre DTS com enfoque nos ODS representa um desafio transformador. Trata-se de construir, de forma cooperada, para além das esferas do cooperativismo, ações estratégicas de desenvolvimento territorial sustentável.
Sabe-se que em muitos territórios ainda não há uma articulação entre as forças sociais e econômicas da sociedade civil e do poder público, capaz de elaborar um plano de desenvolvimento. Mas uma cooperativa bem consolidada, por sua legitimidade social e estrutura, pode atuar para criar iniciativas nesse sentido ou fortalecer a coordenação das ações já existentes em termos social, econômico e ambiental, proporcionando melhorias substanciais na qualidade de vida das comunidades atendidas. Percebe-se a necessidade de aprofundar o trabalho de sensibilização e de natureza educativa, de modo que os membros internos e os atores externos ligados à organização ampliem seu entendimento sobre o ODS e o DTS e despertem para a importância da cooperativa estruturar ações junto à comunidade, tendo como referência essas premissas.